Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da PHC. Nós esperamos que estejam todos a acompanhar nas melhores condições de som e imagem. Meu nome é Vitor Cao e eu sou responsável pela área de apoio e desenvolvimento dos parceiros, países do continente africano. E eu estou acompanhado por mais dois colegas, aos quais vou pedir para que se apresentem, por favor. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ginny Falcão. E bom dia a todos, meu nome é Pedro Silva, sejam bem-vindos a este webinar. Muito bem, Ginny, muito bem, Pedro, muito obrigado. Portanto, a Ginny Falcão é a nossa Sales Manager para a África. Portanto, ela é responsável pelas vendas em todos os países do continente africano, onde a PHC está presente. E o Pedro Felipe Silva é o nosso Training Coordinator. Portanto, ele é o responsável pela área da formação na PHC. Portanto, é com esta equipa destes três elementos que nós estaremos convosco durante os próximos minutos para discutir esta temática da gestão do capital humano e que nós esperamos que seja essencialmente um momento de partilha, onde queremos discutir as principais tendências globais para esta matéria e também partilhar algumas ferramentas que vocês, enquanto parceiros, poderão utilizar para potenciar e também aproveitar todas as oportunidades que os nossos mercados oferecerem nesta área. E, portanto, vamos, de forma resumida, ver o que é que nós vamos tratar em termos de agenda durante estes próximos minutos. Nós queremos começar por fazer um enquadramento geral sobre o que é esta questão de HCM, Human Capital Management, e qual é a importância destas soluções para as empresas. E depois nós termos um entendimento sobre este tópico, nós queremos partilhar convosco os passos que nós esperamos que vocês deem enquanto parceiros daqui para frente. E os passos que vocês vão dar daqui para frente vão essencialmente levar-vos a duas situações. A primeira situação é saber como vender a solução HCM da PHC. E a segunda é como implementar, porque nós entendemos que o resultado de uma venda normalmente tem que ser uma implementação. Okay? Lá mais para frente, nós vamos abrir um espaço para responder algumas perguntas que vocês vão colocando ao longo dessa sessão e, por isso, quero convidar a todos, desde já, para começarem a colocar questões, ok? Todas as questões que vocês forem tendo ao longo da sessão, desde já, podem ir utilizando o espaço que nós temos ali no vosso rodapé, que é o espaço de perguntas e respostas, ou Q&A, ok? Portanto, não se sintam acanhados, desde já comecem a colocar as vossas questões. Então, vamos avançar para o primeiro tópico que tem a ver com esta questão de HCM que nos traz aqui hoje. Portanto, eu quero começar por fazer um enquadramento do mundo em que nós vivemos hoje. Portanto, como todos vocês sabem, nós vivemos num mundo conturbado e um mundo de incertezas. E muitas vezes se usa a palavra VUCA para caracterizar o mundo em que nós vivemos hoje. Há até, se calhar, ultimamente, uma tendência de chamar mais de BANI do que de VUCA. Mas são só palavras que tendem a caracterizar o tipo de mundo em que a gente vive hoje. Portanto, incompreensão, ansiedade, fragilidade, vulnerabilidade e por aí em diante. A questão aqui que nós queremos trazer é como é que uma empresa hoje consegue alcançar o sucesso num mundo destes? Naturalmente que não vai ser nas mesmas condições ou da mesma forma que buscava o sucesso quando nós tínhamos um mundo mais previsível. Portanto, hoje o mundo é imprevisível. Então, como é que uma empresa busca o sucesso hoje? Portanto, nós entendemos que há três aspectos que as empresas têm que focar, têm que ter atenção, se quiserem, no mundo de hoje, buscar o sucesso e alcançar esse sucesso. E nós vamos partilhar convosco estes três pontos, a começar pelo primeiro. Okay? A primeira área que as empresas têm que ter atenção é a chamada guerra do talento. Okay? E quando nós falamos em guerra do talento, no fundo, nós nos referimos à disputa pelos melhores profissionais. Portanto, nós todos aqui representamos alguma empresa e nós queremos que os melhores profissionais estejam na nossa empresa. Portanto, no fundo, é a necessidade de atrair e reter os melhores profissionais para a nossa organização, para as nossas empresas. Este é o primeiro ponto que as empresas têm que se focar. E o segundo tem a ver com o facto
ou com a necessidade desse profissional, portanto, ser produtivo também. Portanto, não basta nós conseguirmos ou criarmos condições para atrair e reter esses profissionais. É necessário criarmos condições para que ele seja produtivo, altamente produtivo. E isto tem um pouco a ver com este novo paradigma sobre a produtividade. Portanto, há mais um ponto, que tem a ver com a necessidade das empresas ou das organizações de minimizar o tempo que despendem, portanto, nestes processos. Portanto, o que nós estamos a dizer, em poucas palavras, é que no mundo de hoje é muito importante que as empresas não tenham nenhum destes pontos fracos, ok? Porque a partir do momento que uma empresa tem um destes pontos fracos, dificilmente chega ao sucesso. Então, um dilema hoje. O dilema que se coloca hoje às empresas é conseguir atrair e reter os melhores profissionais, garantir que esses profissionais são altamente produtivos, mas fazer isto ou levar isto a realizar estas ações sem perder muito tempo. Portanto, o que é que nós, enquanto PHC, fizemos ou fazemos para ajudar as empresas a conseguirem tomar conta destes 3 pilares que permitem às empresas alcançarem o sucesso? Nós conseguimos fazer isto através da solução HCM, que é Human Capital Management. Então, vamos explorar um pouco mais esta solução HCM da PHC. Portanto, sempre que nós falamos de HCM, temos que pensar naquilo que normalmente se chama de Employee Journey, que por outras palavras significa que temos que pensar em toda a jornada do colaborador dentro de uma organização. E quando nós falamos em jornada do colaborador, estamos a nos referir à atração, portanto, tudo começa na atração, o recrutamento, o reconhecimento, a integração desse colaborador, o desenvolvimento, colaboração, a comunicação. Portanto, há uma série de ações, há uma série de passos que o colaborador dá no seu ciclo de vida dentro de uma organização. E o que é que nós na PHC fizemos? Nós pegamos em todo esse ciclo de vida, em todas essas peças e passos que o colaborador dá dentro de uma organização e dividimos em fases. Nós dividimos a fase em 4 fases e para cada uma dessas fases nós criamos uma solução para ajudar as empresas a conseguirem assegurar estas questões. E, portanto, essas fases, que são 4, que eu me referi, iniciam com o recrutamento, com a atração, ok? Quer dizer, atração. A atração é o primeiro passo neste processo, neste ciclo de vida de um colaborador dentro de uma organização, ok? E o que nós queremos fazer agora é, para cada uma destas fases, que são 4, trazer os principais aspectos que as empresas ou as organizações devem ter em atenção. E depois, indicar qual é a solução que a PHC oferece para essa fase. E depois vamos ver um pequeno vídeo que mostra um resumo das principais funcionalidades dessa solução da PHC para essa fase. Então, 4 fases, a começar pela atração. E o que é que as empresas têm que ter em atenção quando se fala em atração? Tem aqui a ver com este primeiro ponto que tem a ver com a trabalhar a imagem da empresa. Portanto, é muito importante a imagem que nós transmitimos quando pretendemos atrair o talento, os profissionais ou os candidatos a um recrutamento ou uma vaga. Este é o primeiro ponto que, para este primeiro pilar, é preciso que as empresas prestem atenção. O segundo tem a ver com aquilo que se chama de porta de entrada. Portanto, costuma-se dizer que o recrutamento é a porta de entrada dos candidatos, portanto, para a nossa empresa, ok? É muito importante que haja uma ligação entre a forma como nós comunicamos no recrutamento e aquilo que, uma vez colaborador, o candidato vai encontrar dentro da nossa organização. E aqui todos nós sabemos que na vida real, ok? Nas nossas vidas, costuma-se dizer que a porta de entrada de uma casa tem que refletir ou reflete a imagem daquilo que nós vamos encontrar na sala de visita. É muito importante aqui a forma como nos comunicamos com os candidatos, portanto, durante o processo de recrutamento. E depois, o terceiro aspecto para este primeiro pilar é o fator diferenciador. Portanto, o que é que nós temos na nossa organização, na nossa empresa, que nos diferencia dos outros? Okay? O que é que vai fazer com que um candidato escolha nós e não os outros?
Portanto, esses são os 3 pontos que nós queríamos, em primeiro lugar, partilhar aqui sobre este primeiro pilar, esta primeira fase deste ciclo de vida, ou ciclo de vida do colaborador dentro de uma organização. E a pergunta que vocês de certeza estão fazendo neste momento é, ok, Vitor Cal, qual é a solução que a PHC oferece para ajudar as empresas a cuidarem desta fase, a tratarem desta fase? E a resposta é o módulo PHCSS Recrutamento. Portanto, o módulo PHCSS Recrutamento foi desenhado e concebido para ajudar as empresas a se focarem naquilo que é importante, que é se focarem na busca dos melhores profissionais, sem perder muito tempo. Então, existem estudos, e nós próprios na PHC fizemos esse estudo, que indica que nós conseguimos poupar até 90% do tempo das pessoas que tratam dos processos de recrutamento quando implementamos módulos como PHCSS Recrutamento. Portanto, o que nós estamos aqui a propor é a mudança de paradigma nesta questão do recrutamento, e mudança de paradigma significa passar de uma prática de tratamento do recrutamento através de e-mails, por exemplo. Neste momento, há muitas empresas que tratam o processo de recrutamento através de e-mails, envia e-mails com anexos, depois é preciso haver alguém que receba aqueles e-mails, tratar esses e-mails, depois comunicar às pessoas que estão interessadas neste processo de recrutamento, e por aí em diante leva-se o processo. E mudar este paradigma para um paradigma em que contamos com um portal que permite ao candidato, ok, encontrar logo a partida, debater-se com a imagem profissional de uma empresa. Portanto, nós conseguimos colocar no portal uma imagem profissional que nos identifica enquanto empresa. Portanto, o candidato já se depara com essa imagem. E depois, o próprio processo de seleção, o envio dos documentos que são necessários nessa seleção, pode ser gerido através de workflows, que depois permitem, por exemplo, que as pessoas que estão interessadas nessa candidatura, nessa vaga, os responsáveis dentro da empresa, sejam contactadas e selecionadas automaticamente através de um workflow. E depois a questão de envio automático de e-mails, por exemplo. Portanto, nós não temos que ter alguém que está concentrado, perde tempo a enviar e-mails, a fazer chamadas e ligações para os candidatos um a um, e portanto, nós conseguimos tratar isto através de automatização destes processos. E aqui não se fala apenas das vantagens ao nível interno da empresa. Nós estamos a falar de ganhos também, quando nós referimos a esse portal, estamos a falar de ganhos também da parte do próprio candidato, porque quando nós tratamos os assuntos manualmente, através de e-mail, anexos, por aí em diante, há aqui uma certa carga de ansiedade por parte do candidato, porque primeiro ele não sabe se o e-mail for recebido pela empresa, não sabe. Depois ele não sabe em que fase está, não sabe se foi selecionado. Ou seja, há uma série de questões que levam o candidato a entrar em ansiedade. Então, com o portal, o candidato consegue não só ver que a sua candidatura, neste caso, for recebida, como também consegue acompanhar todo o processo, e nós conseguimos contribuir aqui para reduzir esta ansiedade. Então, são vantagens tanto do lado da empresa que recruta, como também do lado do colaborador ou do candidato, neste caso. Então, eu quero vos convidar para acompanharmos um vídeo que vai fazer um resumo sobre as principais potencialidades e funcionalidades deste módulo PHCSS de recrutamento. Vamos acompanhar. Atrair o melhor talento é cada vez mais difícil. Os processos de recrutamento são lentos e pesados e perde-se a oportunidade. Para quem? Para a concorrência. Com o PHCSS Web Recrutamento, consegue comunicar com o candidato de uma forma eficaz e tornar os processos de candidatura mais ágeis. O portal de recrutamento ajuda-o a criar uma imagem profissional junto dos potenciais candidatos, ao disponibilizar rapidamente os perfis que necessita e que está à procura. Para selecionar os melhores currículos, pode fazê-lo com base em critérios e métricas definidos especificamente para cada uma das candidaturas. Depois, com base nas candidaturas submetidas, só tem de marcar as entrevistas que o software trata do resto e assegura o feedback personalizado e contínuo entre o candidato e a empresa, como por exemplo notificar automaticamente cada candidato, informando a data marcada para a entrevista. Durante a entrevista, pode no seu tablet consultar os dados do candidato e ir registando em tempo real a sua avaliação. E no final do processo, é fácil de identificar dentre todos os candidatos aquele ou aqueles que reúnem os melhores resultados e que por isso estão em melhor posição de serem selecionados. Em seguida, pode passar o candidato a colaborador se este for o escolhido. E já está. Viu como foi tão fácil de encontrar o colaborador da sua preferência e, acima de tudo, sem despender muito tempo e energia no processo.
Assegure que os seus processos de recrutamento sejam rápidos e ágeis e recrute os melhores. Muito bem. Recrutes melhores, nós já atraímos, já recrutamos e neste momento temos um colaborador. E qual é o passo que segue? Então, nós acabamos de ver o tratamento da primeira fase, das 4. Agora vem a segunda fase. Nós vamos fazer o mesmo exercício, que é, para esta segunda fase, vamos destacar 3 aspectos que as empresas têm que terem atenção para conseguirem tratar esta fase como deve ser. E esses 3 aspectos iniciam com o primeiro, que é tem a ver com a formação e desenvolvimento. Portanto, é muito importante hoje em dia, para nós conseguirmos reter os profissionais, é muito importante que o próprio profissional, que as pessoas sintam que estão a evoluir. Portanto, e com isto nós precisamos ter ferramentas que nos permitem identificar quem precisa de formação e quando precisa de formação, e com isto disponibilizar essas formações às pessoas, de modo a que sintam que estão a evoluir. O segundo ponto que as empresas têm que ter atenção neste pilar, nesta segunda fase, tem a ver com a necessidade de aproximação cada vez mais das lideranças às pessoas. Portanto, é muito importante que as lideranças estejam próximas das pessoas, de modo a assegurar um feedback contínuo, portanto, durante este processo de evolução do próprio colaborador. E o terceiro ponto tem a ver com aquilo que nós chamamos de avaliação e feedback. E aqui nós queremos nos referir à forma como nós avaliamos hoje. Tradicionalmente, nós estamos habituados a empresas, organizações que avaliam por observação. O que nós estamos a propor é que a tendência hoje é que a avaliação mude para avaliação por entrega, ok? E depois já há aqui questões que têm a ver com a justiça da avaliação, ok? E vocês podem estar a perguntar, mas o que é que estás a querer dizer com uma avaliação justa, ou justiça na avaliação? Portanto, nós estamos a falar, por exemplo, de ferramentas como a avaliação 360 graus, que permitem o próprio colaborador sentir que é parte desta avaliação e que também ter a certeza de que foi avaliado com justiça. E como é que funciona a avaliação 360 graus? Significa que a avaliação começa com a minha própria autoavaliação, que nós chamamos de autoavaliação, e depois há uma avaliação que será feita pelo meu líder, a mim, e depois eu próprio avalio também o meu líder e avalio os meus pares. Portanto, estamos a falar de uma avaliação em todos os sentidos. E, com este tipo de avaliações, o colaborador consegue sentir-se parte deste processo e consegue ver justiça nas suas avaliações. Então, pergunta que não cala e que vocês de certeza estão a colocar neste momento, que é, então, Sr. Vitor Cal, qual é a solução que a PHC oferece às empresas para esta fase, que é a segunda fase? E aqui nós estamos a falar do PHCCS Careers, ok? Portanto, para aqueles, eu estou a ver aqui algumas caras que vêm com a PHC desde o século passado, portanto, são os nossos super experts, ok? São pessoas que já conhecem tudo e mais alguma coisa dentro da PHC, já estão há mais tempo. Portanto, de certeza conhecem ou conheceram o módulo de recursos humanos do desktop. Portanto, o módulo Careers é uma evolução do módulo de recursos humanos do desktop, o antigo módulo de recursos humanos do desktop. E este é um módulo que se foca essencialmente em questões que têm a ver com gestão do desempenho, tanto gestão das formações, a calendarização, as datas e por aí em diante, ok? Portanto, mais uma vez, e para fechar esta segunda etapa, esta segunda fase deste ciclo de vida dos colaboradores, eu quero vos convidar a acompanharem um vídeo que vai destacar as principais funcionalidades deste módulo. Vamos ver. Perder o talento que as empresas têm dentro de casa é perder imenso dinheiro. Dinheiro a recrutar, a integrar e a formar, com reflexos diretos na produtividade e competitividade. Por outro lado, os modelos de trabalho trazem novos desafios aos líderes. Como avaliar a produtividade e o desempenho? O PHCCS Careers dá a resposta a estes desafios. A formação é um fator essencial para ter as pessoas com as competências certas e preparadas para os novos desafios, ao mesmo tempo que cada colaborador sente que está a desenvolver-se, a valorizar-se e a crescer profissionalmente. Por outro lado, os questionários de avaliação permitem recolher feedback assertivo e regular para alinhar expectativas e definir orientações claras sobre o que é esperado de cada colaborador. Nesse sentido, as autoavaliações são momentos onde o colaborador pode refletir sobre si próprio e sobre o seu desempenho. Mas não só. Tem ainda a avaliação do seu líder, onde pode dar feedback sobre aspectos que para si são importantes melhorar. E por fim, há a avaliação do próprio líder que o ajuda, orienta
e cria oportunidades de melhoria, definindo os seus objetivos atuais e desafios futuros. E para que tudo aconteça, é tão simples, só tem que marcar os períodos de avaliação, identificar os colaboradores que vão responder ao questionário e, em seguida, notificar os colaboradores, para que depois cada um, no seu e-mail, possa responder e dar o seu feedback. O mundo da gestão está a mudar e não é possível endereçar desafios novos com modelos do passado. Aplique e ponha em prática modelos mais ágeis de promover a formação e de dar e receber feedback. Muito bem. Então, nós acabamos de ver a solução que a PHC oferece para o tratamento desta segunda fase e agora vamos para a próxima etapa, que é a terceira fase. E a terceira fase, se vocês se recordam, quando eu comecei, tem a ver com a produtividade. Portanto, como é que nós asseguramos o aumento da produtividade das empresas hoje, no mundo hoje? Portanto, só para lembrar aqui, eu sei que vocês sabem isso, só para recordar que a produtividade tem a ver com a capacidade de fazer mais com os mesmos recursos. Okay? Então, seguindo a mesma lógica, nós vamos trazer 3 pontos fundamentais que as empresas têm que cuidar para garantir a alta produtividade das suas empresas, das suas pessoas dentro das empresas. E queremos começar com o primeiro, que tem a ver com garantir que nós conseguimos oferecer ferramentas aos nossos trabalhadores que permitem a gestão do tempo e gestão das entregas. Portanto, são ferramentas para colaboração e gestão do tempo. Portanto, estamos a dar aqui um exemplo de um projeto que está a ocorrer numa empresa. Temos que ter ferramentas que permitem aos participantes desse projeto colaborarem e partilhar. Portanto, este é o primeiro aspecto que é preciso ter em consideração. O segundo aspecto tem a ver com o fomento que é preciso fazer da partilha, da colaboração e posterior reconhecimento. Portanto, é preciso aqui dar a possibilidade das pessoas de fazerem aquilo que têm que fazer, portanto, no timing correto, no timing que tem que ser executado. E, por fim, nós queremos tratar aqui da cultura, do fomento da cultura das organizações. E quando nós falamos aqui da cultura das organizações, estamos a querer dizer que não basta que as pessoas sejam competentes. Quantas pessoas competentes nós temos nas nossas empresas, mas que não se identificam com a cultura da nossa empresa? E acabam indo, ok? Talentos, pessoas que são competentes, mas que não se identificam com a cultura da empresa. E como é que nós conseguimos fazer com que as pessoas se identifiquem com a cultura da empresa? Já vamos ver um pouco mais a seguir, mas tem a ver com a forma como nós transmitimos essa cultura, ok? Então, estes são os pontos que as empresas têm que ter em atenção na terceira fase, das 4, ok? E a pergunta que vocês de certeza estão a fazer é, Sr. Vitor Cal, okay? Estou a dizer muitas vezes o meu nome, para vocês ficarem com ele. Sr. Vitor Cal, qual é a solução da PHC, que a PHC oferece às empresas para tratar esta terceira etapa? E a solução é o Happiness. Portanto, PHCS Happiness é um módulo que contém uma série de funcionalidades que já vem do módulo equipa. Então, gestão de tempo, gestão de pessoas e por aí em diante. Portanto, é um módulo que está orientado à disseminação da cultura da nossa empresa ou da organização, às boas práticas, a melhorar também a comunicação da empresa com as pessoas, ou entre a empresa e as pessoas. Portanto, há algumas funcionalidades aqui interessantes, como, por exemplo, uma rede colaborativa, ferramentas que permitem medir o bem-estar e reagir na hora. Portanto, muitas vezes nós, quando entramos na nossa intranet na PHC, aparece lá um pequeno inquérito que pergunta como é que estás. É só isso, só uma pergunta, como é que estás? Como é que te sentes hoje? E tu respondes. Portanto, quando tu dizes que estás mal ou não estás bem, portanto, o líder consegue imediatamente agir, recebe uma notificação, claro, e consegue agir ali a tempo e a hora. E depois falamos, por exemplo, também de dashboards que permitem mostrar ou visualizar o estado de uma equipa. E há aqui um sistema muito interessante, que é o sistema de reconhecimento e agradecimento. Okay? Nós batizamos esse sistema dentro da PHC, só para dar um exemplo. Nós batizamos este sistema de reconhecimento como Thank You. Okay? Os Thank Yous são uma ferramenta super interessante. Okay? E por falar em Thank You, estou-me a lembrar agora que tem que dar alguns Thank Yous na PHC. Logo que terminar este webinário, tem que dar alguns Thank Yous aqui na PHC. Não só a Jeanne e o Pedro que estão aqui comigo neste evento, mas também a toda uma equipa que trabalhou na produção, ou que está a trabalhar, porque ainda decorre na produção deste webinar, porque nós estamos só a dar a cara, mas é uma grande equipa de grandes profissionais que trabalha por trás para que isto aconteça, para que isto seja possível. Então, eu tenho que dar thank yous hoje,
E o que eu gosto muito neste sistema de reconhecimento tem a ver, por exemplo, com a possibilidade que o sistema dá das pessoas, as próprias pessoas, difundirem a cultura da empresa. Portanto, nós conseguimos, na prática, ver que, diferentemente do tradicional que nós conhecemos, que é a direção ou as lideranças que difundem a cultura da empresa, são as próprias pessoas entre si a difundirem esta cultura. Portanto, é muito interessante esta funcionalidade. E, portanto, eu quero vos convidar para vermos um pequeno vídeo que faz um resumo, que é como já estamos habituados, sobre as principais funcionalidades, portanto, deste módulo da PHC. O grau de compromisso dos colaboradores com a empresa é baixo. E o que está a fazer para mudar? Com o PHC CS Happiness, reforça a cultura da organização, a visão, a missão e os valores que têm que estar constantemente presentes. Assim, e acima de tudo, é necessário ter meios para fomentar e divulgar o DNA. Nesse sentido, podem existir momentos dedicados ao bem-estar e felicidade individual que podem ser materializados em simples ações, como reuniões periódicas de 1 para 1, ou então até mesmo num simples inquérito aleatório que ajuda a empresa a ter uma percepção geral da felicidade, tendo por base uma pergunta direta apenas: como te sentes hoje? Por outro lado, ao reconhecer e agradecer publicamente uma ajuda prestada, promove o envolvimento, o contributo e o espírito de equipa. Mas não só. Também as promoções de eventos internos ajudam a reforçar e relembrar este tema, pois promovem o bem-estar e o envolvimento de todos os colaboradores. Mas esta jornada não termina por aqui. É necessária a existência de meios tecnológicos que fomentem a partilha e colaboração para promover a chamada inteligência coletiva, que contribui ativamente para aumentar o potencial de talento e conhecimento por meio de redes sociais, empresariais e colaborativas. A gestão do tempo permite um maior foco e um aumento de produtividade. Os projetos são essenciais para organizar as entregas, para que cada um saiba sempre o que fazer e quando, o que cria um sentido de responsabilidade e contributo para o todo, para atingir os objetivos e as metas traçadas pela empresa. As empresas que tenham uma cultura bem gerida e valores bem sedimentados vão, sem sombra de dúvidas, ser as que melhor estarão preparadas para atrair e reter os melhores talentos, pois têm uma visão holística sobre como aplicar e pôr em ação as melhores práticas durante todo o processo. A felicidade é lucrativa. Muito bem. Então, cumprimos agora a terceira etapa, a terceira fase deste ciclo de vida. Vamos passar para o quarto pilar, que é a última fase, neste caso. Eu quero, antes de avançar aqui, recordar que as questões estão em aberto, ok? Podem continuar a colocar questões, que nós mais por fim vamos abrir um espaço para responder a estas perguntas que vocês forem e estão a colocar ao longo do evento. Portanto, o último passo, que é a última fase deste processo, tem a ver com a necessidade de garantir que a empresa ou as empresas não percam muito tempo neste processo todo, ok? E como é que nós fazemos isto? Mais uma vez, vou trazer os 3 pontos, os 3 tópicos que nós recomendamos que as empresas prestem atenção para que consigam tratar desta etapa da gestão do ciclo de vida do colaborador. E o primeiro ponto tem a ver com o aumento da produtividade. Portanto, há uma média global que costuma se referir, que é indicado como sendo a 3 para 100, ok? Eu queria dizer 300, mas não vou começar a provocar sensibilidade em Moçambique, principalmente em Moçambique. Eles sabem que é 300. Então, vou dizer 3 para 100. O que é 3 para 100? 3 para 100 significa que 3 colaboradores da área de recursos humanos têm que estar para 100 pessoas, ou 100 colaboradores da empresa, ok? Ou, se quisermos, 1 para 30, ok? Portanto, com isto, nós estamos a querer dizer que é possível, com a mesma equipa, fazer mais daquilo que é necessário, portanto, na gestão das pessoas. Vocês podem estar a perguntar, mas o Vítor deve estar maluco, porque nós não estamos a ver uma pessoa dos recursos humanos a tomar conta de 30, toda a empresa. Então, eu vou-vos trazer mais subsídios para vocês perceberem o que nós estamos a querer dizer com este 3 para 100. O que nós estamos a querer dizer aqui, e trazemos já o segundo ponto, que as empresas têm que prestar atenção, que é libertar o trabalho administrativo. Ou seja, há uma série de tarefas que são de rotina,
que nós podemos recorrer à tecnologia para automatizar e libertar tempo destas pessoas para que se foquem naquilo que é importante. Okay? E mais, para complementar, eu vou trazer o terceiro ponto, que tem a ver com a autonomia às pessoas. Ou seja, o que nós estamos a querer dizer é, nós temos concentradas nas pessoas que trabalham nos recursos humanos várias tarefas que podem, por um lado, serem automatizadas recorrendo à tecnologia, portanto, libertamos tempo das pessoas dos recursos humanos, mas, por outro lado, também pode ser libertado mais tempo dando autonomia às pessoas para que tratem elas próprias questões como, por exemplo, pedido de férias, registro de faltas, registro de despesas, que não faz sentido hoje nós termos um departamento em que uma empresa de 50 pessoas, 100 pessoas vai lá bater a porta para pedir uma ficha de férias e preencher para pedir de férias. Então não faz sentido. Então, para colocar lá, por exemplo, entrega de despesas, de comprovativos de despesas, não faz sentido. O que nós estamos a dizer é que é possível dar autonomia às pessoas dentro da empresa para que tratem dessas questões a partir de um tablet, de um telemóvel e por aí em diante, qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. E, portanto, estes são os pontos que nós recomendamos que se tratem pelas empresas, se quiserem tratar desta fase, quarta fase e última, deste ciclo de vida de gestão das pessoas. E, portanto, qual o módulo, mais uma vez, que a PHC oferece para apoiar as empresas a tratarem deste ponto? Este módulo é o PHCCS colaborador. Mas atenção, não é só o colaborador. Aqui nós estamos a querer dizer que o colaborador é um módulo complementar. Portanto, ele complementa o módulo vencimento. E como nós sabemos, o módulo vencimentos para Moçambique e Angola existe em desktop. Portanto, o que nós estamos a dizer é que nós, com estes dois módulos, temos as questões administrativas e de payroll tratadas em desktop pelo módulo vencimentos e depois temos, em complemento, o módulo colaborador, que permite tratamento e autonomia para as pessoas tratarem de questões de visualização, impressão de recibos de vencimento, de férias, de faltas e por aí em diante. Okay? Portanto, eu quero mais uma vez convidar-vos a ver o vídeo que faz o resumo. A gestão dos vencimentos e de todas as solicitações pedidas pelos seus colaboradores ocupam grande parte do tempo da sua equipa de RH? Pois é, mas não tem que ser assim. O segredo está em dar mais autonomia aos seus colaboradores. Como? Com o PHCCS Vencimentos. Desta forma, a marcação de férias, a marcação de faltas, as horas extra passam a ser introduzidas pelo colaborador, bastante depois que o seu líder direto aprove e valide as mesmas. E com o portal dedicado ao colaborador, questões como a consulta do recibo de vencimentos ou até mesmo a impressão da declaração de IRS ficam à distância de um simples clique. Os colaboradores reconhecem esta autonomia. É que na sociedade de informação a velocidade é fundamental para todos. E mais, o colaborador pode ser também ele a fazer o lançamento das suas despesas na hora, de forma simples e prática, via telemóvel, por exemplo. Depois só tem de aguardar pela aprovação rápida, que pode também consultar no seu telemóvel via a PHC Notify. Com mais tempo disponível da sua equipa de RH, pode dedicar mais tempo a difundir a cultura, estar mais perto das pessoas para escutar e perceber os seus anseios e dificuldades, assim como ter mais foco para tarefas de valor, como por exemplo o processamento dos vencimentos, onde não podem ser cometidos erros e esquecimentos relativamente às rubricas das férias, faltas e despesas já aprovadas. E mais ainda, pode imediatamente notificar os utilizadores que o recibo foi emitido, assim como enviar os valores a pagar para o banco de forma totalmente integrada. E por fim, as questões relacionadas com os aspectos legais, pois esta é uma área onde o diretor de RH não gosta de perder tempo e falhar com a gestão e entrega dos mapas oficiais. Com o PHCCS Vencimentos todos ganham. Ganha a sua equipa de RH em tempo e disponibilidade para ter mais foco no que é importante. Ganham todos os restantes colaboradores em autonomia e produtividade. E no final ganha a empresa, pois dá um passo em frente na digitalização dos processos ao ficar mais ágil. E pronto, era isto que eu queria partilhar convosco. E para não continuar a falar sozinho, eu queria convidar os meus colegas, mas acabaram de me recordar agora que há mais uma coisinha. Okay? Quero falar só mais uma coisinha. Portanto, eu quero trazer esta frase que a maior parte de vocês já sabem, já conhecem, que é: não se gera aquilo que não se mede. Ou o que não se mede não se gera. Okay? O que é que nós estamos a querer dizer aqui?
é que se eu não tenho números que me orientam, se eu não tenho formas de ver as tendências e a evolução das coisas, eu não tenho como saber o que está bem e o que está mal. E se eu não tenho como distinguir o que está bem e o que está mal, portanto, há de haver aqui uma tendência de eu gerir por intuição. Portanto, para resolver esta questão, nós trouxemos o People Analytics, que é um conjunto de dashboards, de snapshots e de análises que permitam ao gestor acompanhar o dia a dia dos acontecimentos e das pessoas. Portanto, nós temos aqui formas de o gestor e os líderes nas empresas conseguirem ver o que está a evoluir negativamente e atuar nesse ponto em tempo útil, ok? Portanto, nós, em Moçambique e Angola, estamos muito, conhecemos muito e já ouvimos muito falar de comissões de inquérito. Okay? No fundo, o que é uma comissão de inquérito? É um grupo de pessoas, é uma equipa que é criada para ir investigar o que correu mal num determinado processo, para depois trazer esse resultado, de modo a que a gestão tome decisões. Portanto, o que nós estamos aqui quer dizer é que, com o People Analytics, o gestor ou os gestores conseguem tomar decisões sem perder tempo em investigar o que terá corrido mal. Portanto, é isto que nós queremos trazer para os gestores modernos que não querem perder tempo com comissões de inquéritos, vamos chamar assim. E, portanto, eu quero, só para fechar aqui, trazer um pequeno vídeo que faz um resumo das principais funcionalidades, portanto, deste People Analytics. Como descobrir, no meio de largas dezenas de colaboradores da empresa, aqueles que mais apoio necessitam a cada momento? E qual a altura certa para agir? E o que é necessário fazer? E a juntar a tudo isto, ainda tem um modelo híbrido para complicar ainda mais as suas decisões. A solução integrada de HCM do PHCCS, em conjunto com a sua potente framework, permite desenhar métricas e indicadores avançados de gestão que de forma centralizada contribuem para uma visão 360 dos colaboradores da empresa. Esta ferramenta é um forte aliado do diretor de recursos humanos, pois ajuda a identificar com clareza quais as pessoas ou equipas que deve acompanhar, assim como quais as áreas que devem ser melhoradas. Por exemplo, a empresa tem um alto índice de satisfação, pois o indicador de avaliação mede 5,25 no máximo de 6. A capacidade analítica da solução PHC-HCM permite tomar melhores decisões, mais precisas, mais rápidas, mais informadas, decisões proativas, nas pessoas certas e no momento certo. E, portanto, é isto. Portanto, eu, agora mesmo para terminar, este é o espectro geral da nossa oferta para a solução HCM. Vocês têm isto disponível para vocês, este infográfico. Portanto, podem baixar e ter também convosco este infográfico. E, pronto, tudo aquilo que nós tivemos a falar até agora tem a ver com duas coisas, essencialmente. Tem a ver, por um lado, com as necessidades e os desafios que as empresas têm hoje, no mundo de hoje, e, por outro lado, tem a ver com a oferta, a solução que a PHC disponibiliza e oferece para tratamento destes desafios e destas necessidades das empresas. Portanto, as nossas soluções PHC têm como objetivo ajudar as empresas a alcançarem o sucesso. E para nós o sucesso tem uma fórmula. E a fórmula tem a ver com a capacidade da empresa conseguir atrair e reter os melhores profissionais, conseguir aumentar a produtividade desses profissionais e das pessoas e fazer tudo isto sem desperdiçar muito tempo. Portanto, no fundo, o que nós estamos a dizer é que um recrutamento, portanto, o sucesso tem a ver com um profissionalismo no recrutamento, tem a ver com o apoio que é necessário das lideranças e a formação, tem a ver com a gestão que é necessária fazer, portanto, na cultura e no bem-estar da nossa organização, tem a ver ainda com os incentivos sempre necessários à colaboração, à informação e também à gestão do tempo, e por fim tem a ver com o assegurar que tem que ser feito ao tratamento de questões que têm a ver com o vencimento, o salário, com obrigações legais e com esta autonomia que é preciso dar às pessoas, aos colaboradores, para que acelerem as suas tarefas e se foquem naquilo que é importante. Portanto, eu terminei o primeiro ponto da nossa agenda, que tem a ver com o enquadramento e a explicação sobre o que é esta questão de solução HCM da PHC e qual é a sua importância para as empresas. Agora vamos para o próximo ponto, que é
os passos que nós esperamos que vocês deem daqui para frente, ok? E, para falar desses passos, vou trazer esta imagem e, em resumo, diz quais são os passos que nós estamos à espera, que é, por um lado, saber vender, por outro, saber implementar, porque normalmente a nossa expectativa é que o resultado, a consequência de uma venda tem que ser uma implementação. Então é preciso que vocês tenham condições para saber vender e também saibam implementar. E, portanto, daqui para frente, nós vamos falar destes 2 pontos e eu quero, a seguir, convidar a Ginny para partilhar conosco alguns tópicos sobre como é que nós podemos sair daqui e ir vender a solução HCM da PHC. Ginny, queres partilhar? Acho que não tens o som, Ginny, acho que não tens o som. Olá, Cal. Boa. Agora já tenho. Força. Bom, olá, Cal, e olá a todos. Tiveste aqui a partilhar o que é a solução de HCM e como é que ela está colocada e como é que ela pode ser apresentada aos clientes. E o que eu vou partilhar aqui são 7 dicas. 7 dicas sobre como é que vamos vender o HCM. Mas, antes, deixa-me fazer aqui um pequeno enquadramento. Ou seja, quando vamos vender a solução da HCM, nós temos 2 interlocutores. Primeiro, o CEO e segundo, o diretor de recursos humanos. Bom, o CEO muitas vezes tem a decisão final e precisa ser convencido com argumentos de produtividade, rentabilidade e sucesso e acesso à informação, porque ele precisa ter uma gestão rápida, integrada e fiável. Mas o diretor de recursos humanos precisa ter outro tipo de argumentos, porque ele é o guardião da gestão das pessoas dentro de uma empresa. O diretor de recursos humanos é uma peça fundamental no processo de decisão e eu quero vos explicar porquê. O CEO até pode estar convencido, mas se o diretor de recursos humanos não comprou, este provavelmente não vai avançar. E isto acontece porque o diretor de recursos humanos é quem vai usar a aplicação, é quem vai usar a solução no seu dia a dia. E ele precisa perceber o valor acrescentado que essa solução traz. Tem vezes que ele conhece a sua necessidade, ele sabe o que é que ele precisa, mas tem outras vezes que temos de ser nós a mostrar. Muitas vezes o diretor de recursos humanos está muito ocupado com muita burocracia e não para pensar ou para analisar como é que os processos podem ser melhorados ou como é que estão a ser geridos. Bom, outro fator é que os diretores de recursos humanos por vezes são difíceis de convencer e por isso é que nós precisamos de colocar os nossos argumentos com 2 propósitos, onde o primeiro é como é que a solução de gestão de capital humano, ou HCM, da PHC, pode ajudar a melhorar a qualidade de vida, a sua qualidade de vida e a qualidade da vida da sua equipa e como é que ele pode melhorar o desempenho de todos e com isso brilhar. Bom, então vamos lá às 7 dicas sobre como convencer um diretor de recursos humanos a decidir pela solução da HCM da PHC. Bom, na maioria das empresas, o número afeto aos recursos humanos é muito reduzido. O Cal falou-nos aqui de um rácio de 3 para 100. Hoje este rácio está a aumentar gradualmente, mas honestamente continua a ser muito reduzido. Os recursos humanos têm um papel fundamental no acompanhamento e desenvolvimento dos colaboradores. Com a solução da HCM, haverá uma poupança de até 90% no tempo de recrutamento, pois o trabalho administrativo é muito reduzido, com a introdução de dados do candidato de forma automática, as comunicações, tarefas burocráticas desaparecem, como o Cal teve ali a mostrar-nos. A comunicação rápida na empresa através da gestão de tarefas e projetos, a rede colaborativa para a partilha de conhecimento, broadcast, assim como vários momentos de convívio e colaboração onde tudo pode ser feito no software, reduzindo e-mails, excels e afins. As avaliações com uma solução centralizada, o que nós chamamos de avaliação 360 graus, permite recolher feedback de pares, autoavaliações, avaliação de líderes de forma muito rápida, integrada e automatizada. Acredito que
Com isto, nós poupamos até cerca de 80%. Nos salários, com uma solução que integra cálculo de férias, faltas, subsídio de alimentação, assim como pagamento de despesas. De forma muito objetiva, vai poupar tempo. E com esse tempo, o diretor de recursos humanos pode dedicar a si ou aos seus recursos coisas mais importantes e mais interessantes. Hoje ele deixou de estar envolvido em burocracia e na área administrativa. E a segunda dica é, como é que ele consegue fazer mais coisas? Eu quero dar aqui alguns exemplos. Recrutar melhor, implementando novas metodologias de seleção, consegue fazer, por exemplo, pesquisas diretas no LinkedIn, ativa a sua rede de contactos, consegue aumentar a satisfação da felicidade dos seus colaboradores, ao implementar o Happy Score, o qual teve aqui a mostrar, ele consegue atuar diretamente nos 7 ou 8 colaboradores que precisam de atenção, em vez de tentar falar com dezenas ou centenas de colaboradores. Ele consegue difundir e viver a cultura na organização de eventos internos, fomentar momentos de engagement, com o sistema de agradecimento, ou os thank yous, que o Cal também teve aqui a partilhar. Ele consegue comunicar com mais eficiência e menos trabalho, através de uma televisão interna, da rede colaborativa ou através de sistemas de avisos. E o PHC Notify garante que todos estão informados sobre os principais desafios e resultados da empresa. Ele consegue também ouvir os colaboradores, estar junto das pessoas para os escutar, perceber quais são os seus anseios, as suas dificuldades, quais são as suas ambições e quais são os seus desejos. Bom, a terceira dica aqui é um medo que a área de recursos humanos leva consigo, que tem a ver com falhas no processamento de salários. Não há maior medo, ou quase terror, em enganos no payroll. E o princípio de confiança deve imperar nesse momento. Por norma, um colaborador confia na sua empresa no momento do processamento salarial. Mas, se esta confiança cai, toda a credibilidade no departamento cai. Eu até podia continuar com argumentos, mas vocês vendem um módulo de vencimentos e conhecem as vantagens que os clientes têm com ela. Eu quero aqui focar-me na solução. Como solução da HCM? Como solução, o HCM tem como vantagem todo o apoio administrativo em férias, faltas e outras, que pode ser feito em self-service, sem perdas de tempo. Se cada um fizer o seu, cada líder aprova, o sistema processa e tudo de forma automatizada e fiável. Deste modo, todos os processos são controlados, o sistema gera a maior parte dos processos, assegurando resultados consistentes ao longo do tempo e confiança de todos. Lembrando que, como dito pelo Cal, o módulo de vencimentos ainda não está disponível em web. Quando o diretor de recursos humanos pensa em desenvolver um sistema de avaliação sofisticada, pensa logo num sistema que lhe permite não apenas fazer a avaliação hierárquica, ou seja, aquela em que o líder faz ao colaborador, a tradicional, mas ter a chamada avaliação 360 graus, hierárquica, de pares, de clientes internos, de líderes e autoavaliação. Só dessa forma consegue ter uma visão justa que integra a avaliação de todos os interlocutores daquele colaborador. Com a avaliação de 360 graus, ele consegue ter uma visualização completa do estado da empresa, saber qual é a performance de cada colaborador e onde estão os seus pontos fortes e os pontos a melhorar. Ele consegue identificar rapidamente onde pode atuar e como. Ele consegue fazer um plano de desenvolvimento para agir nas áreas de fragilidade. Outro pesadelo de um diretor de recursos humanos é conseguir gerir o processo de recrutamento de modo a trazer a melhor experiência ao candidato que seleciona. A solução da HCM permite montar todas as fases no workflow, no software, através do workflow, garantindo o acesso aos recursos humanos, líderes, integrando entrevistas, testes, dinâmicas de grupo, tudo registado e acessível. Consegue garantir que todos os candidatos recebem respostas à sua candidatura, seja quando enviam um CV ou quando vão à entrevista. Esta é uma das maiores dores que os candidatos apresentam quando vão se candidatar a uma vaga, a falta de feedback. O diretor de recursos humanos consegue poupar tempo na gestão de CVs,
pois todos chegam, pois todos podem ser registrados diretamente pelos candidatos. E com os CVs no sistema, todos os envolvidos conseguem aceder à informação que interessa. Obviamente, menos trabalho. É mais rápido, é mais fácil de escolher os melhores candidatos sem perder de tempo. O portal do candidato é criado apenas uma vez e é acessível para sempre com todo o histórico de cada processo. A sexta dica é a gestão das obrigações fiscais, como, por exemplo, os mapas de remunerações que temos em Angola e o guia de pagamento do IRPS que temos em Moçambique. A sétima dica, e talvez a mais poderosa, e por isso deixei para o fim, começa assim. Um CEO pode ter um excelente ERP. Um técnico de recursos humanos pode ter a melhor ferramenta de gestão administrativa de salários. Um diretor de recursos humanos pode ter a melhor solução de avaliação, gestão e formação ou um sistema de recrutamento. Mas ter tudo isto dentro de uma única solução, sem APIs que ligam uns aos outros e licenças espalhadas pela empresa com vários fornecedores, isto só acontece com a solução da HCM, da APHCM. E com essa solução, tudo fica integrado num único sistema, do recrutamento às avaliações, tudo acessível e seguro no mesmo sistema, dos salários às faltas e férias, tudo integrado. Uma visão total de tudo que tem a ver com o colaborador. E todas essas diferentes áreas têm o apoio do People Analytics, que tem indicadores, análises-chave, dashboards, snapshots, informação que permite tomar as melhores decisões, mais precisas, mais rápidas e com mais informação. Tudo integrado com o ERP. Em resumo, o diretor de recursos humanos é a peça-chave no processo de decisão. Se ele ainda não pensou no tema, alguém tem de lhe levar a pensar. Um estudo realizado pela PHC sobre os estágios da transformação digital nas empresas moçambicanas mostra que 58% das empresas ainda não iniciou o processo de digitalização. E acredito que se tivéssemos feito o mesmo estudo em Angola ou em Cabo Verde, não teríamos números diferentes. Isto leva-nos à reflexão sobre quantas empresas ainda não têm a área de recursos humanos informatizada. E se pensamos que essa solução pode ser apresentada para empresas com mais de 20, 30 colaboradores, temos um ponto de partida para a prospecção do mercado. Lembrem-se, se o diretor de recursos humanos não sente a dor, então temos um mundo novo para lhe mostrar. Por vezes, a dor é tanta que nem pensamos nela. Identifiquem as empresas com potencial para essa solução. Agendem reuniões com os vossos clientes que já têm um módulo de vencimentos ou um módulo de carreiras. Apresentem a solução da HCM como um todo. Nós teremos todo o gosto em ajudar-vos com as demonstrações. Mas não terminamos por aqui. Há mais. Cal, falaste-nos dos pilares. O que falei há pouco sobre como vender, e vocês já têm todos os argumentos necessários para vender a solução da HCM. E o que é que temos a seguir, Cal? Estás sem som? Sim. Eu já ia falando, mas percebi agora que estou mesmo sem som. Olha, obrigado, Gine, obrigado por essas excelentes dicas. De certeza que os nossos parceiros já vão sair daqui e vender, a correr, o HCM. Mas há mais, ok? Portanto, eu falei no princípio, como a Gine bem referiu, que nós vamos dar esses 2 passos. Portanto, a nossa perspectiva ou a expectativa é que vocês deem esses 2 passos. Primeiro é saber vender, e estas dicas que a Gina acabou de partilhar agora são muito importantes para nós começarmos a dar espaço para sabermos vender o HCM. Naturalmente que nós não esperamos que vocês saiam daqui e vão amanhã já ter uma reunião, né? O que nós queremos é estimular esta sede que vocês tenham, ok? De vender o HCM. Portanto, quando vocês saírem daqui, o que nós esperamos é que vocês tenham sede. Eu quero saber vender HCM. E incomodem. Como é que eu posso saber vender HCM? E estas dicas é mesmo para estimular essa vontade de vender. Portanto, a seguir nós vamos falar um bocadinho sobre como implementar. Okay? Depois de vocês saberem vender, o resultado vão ser implementações. Como é que vocês vão fazer essas implementações? Okay? Eu vou convidar a seguir o Pedro Felipe Silva para partilhar conosco algumas dicas sobre como é que nós podemos iniciar esse caminho para preparar as nossas equipas para saberem implementar este módulo ou esta solução HCM. Mas antes de passar para o Pedro,
Eu quero vos recordar que podem continuar a colocar questões, temos estado a receber aqui muitas questões e vamos tratar de respondê-las já a seguir, mas continuam, não se esqueçam de colocar questões no Q&A. Então, Pedro, queres partilhar com os nossos parceiros o que nós temos a oferecer, contribuir para apoiar os parceiros a se prepararem para as implementações, por favor? Sem dúvida, Vítor, obrigado. Obrigado a todos os participantes, temos recebido o vosso feedback e as vossas questões. Como o Vítor indicou bem, vamos abordá-las no final desta sessão. Estamos quase. Chegamos aqui a um ponto crítico, não é? Como implementar? É necessário aqui obter um conjunto de ferramentas que vos permita pegar agora neste tema, além de apresentar aos vossos clientes, como a Ginny disse muito bem, com estas 7 dicas, vocês têm que ter esta capacidade e confiança de colocar esta solução em pleno funcionamento dos vossos clientes. E para isto, obviamente, é preciso vocês fazerem crescer as vossas equipas. É preciso haver formas para que vocês possam dotar as pessoas das vossas equipas das competências, do conhecimento, deste know-how que é necessário para colocar esta solução, como qualquer outra, de certeza absoluta. Todos vocês têm experiência de colocar produto no cliente, de instalar, até de dar formação, que é a minha área, e aqui toco num tema que me é muito próximo e muito caro. É preciso ter este know-how, é preciso ter esta confiança e, portanto, é fundamental apostar no crescimento das equipas, especializar os consultores e os implementadores. Há aqui vários níveis de atuação nesta vertente da instalação e depois da preparação do próprio cliente, da própria empresa e dos seus colaboradores para poderem conhecer a solução e poderem utilizá-la. Porque não basta colocar a solução, não é? Se o utilizador e a empresa não sabe qual é o potencial da utilização das ferramentas, simplesmente vai ficar lá o software parado e não é, de facto, isto que se pretende neste tipo de situações. E aqui lanço este desafio para vocês aproveitarem esta oportunidade. A Ginny disse, e muito bem, esta é uma solução global, completamente integrada com o sistema ERP, é uma oportunidade única de vocês se distinguirem da vossa concorrência e apresentarem propostas vencedoras para os vossos clientes. E em termos de materiais, o que é que nós temos preparado para que vocês se possam preparar também? Para começar, temos uma página com todo o descritivo da solução PHCCS-HCM, que está disponível para vocês e para os vossos clientes no site público da PHC, com imagens, com o descritivo completo e que vos vai servir de certeza absoluta como auxiliar para as vossas demonstrações ou até para as vossas primeiras abordagens com os vossos clientes, para que eles possam visitar, ler a informação e perceber onde é que está o ganho com esta solução, que é fundamental para vocês depois terem sucesso nos passos a seguir. Temos, por outra vertente, um Help Center do PHCCS cada vez mais completo, cada vez com mais conteúdos de manuais da aplicação, conteúdos de vídeo que produzimos continuamente na PHC e vamos continuar a produzir conteúdos em vídeo com alta qualidade para que vocês possam utilizar, para que possam ver à medida da vossa necessidade. Surgiu uma dúvida, necessitam de fazer uma configuração, vão dar uma demonstração e têm dúvidas como pegar no tema, nós temos o Help Center capaz de vos dar resposta às questões que vocês tenham. E juntamente, obviamente, com os canais de YouTube que temos para produto e que vos convido desde já a pesquisar e a visitar, onde iremos continuar a carregar conteúdos sobre o HCM e outras soluções que temos na PHC. Lançamos também hoje, e hoje é um dia especial por vários motivos, um deles é o lançamento da nova certificação do PHC-CS-HCM no catálogo de formação na área de training da Community PHC. A PHC tem vindo a fazer um esforço em desenvolver e em aplicar o mesmo modelo de formação que temos já em Portugal há alguns anos e estamos a começar a disponibilizar conteúdos para que vocês possam
fazer a vossa inscrição no nosso catálogo de formação, na Community PHC, e possam fazer este processo em self-service. Portanto, sem necessitar de contactar a PHC para que possam inscrever-se e assistir à formação. Exemplo disto tem sido os cursos de lançamento de versão, que temos acompanhado e vocês cada vez mais estão a aderir a este tipo de oferta formativa, e hoje passa a ficar disponível a certificação do PHCCS-HCM. Eu estou a sublinhar esta palavra, certificação, isto porque no início deste ano nós lançamos um curso de introdução à solução HCM, um curso mais simplificado, um curso que não tinha tantos conteúdos como tem agora esta certificação, e por isso peço-vos que não confundam os dois cursos. Nós inativamos o curso hoje e ativamos e disponibilizamos a certificação. É uma certificação muito completa, com muitos recursos em vídeo, com várias lições em texto, com documentação em PDF, com documentação retirada dos próprios manuais e documentação que disponibilizamos com a solução, e com materiais para vocês poderem fazer download. Tem inclusivamente neste curso uma explicação, um tutorial, um apoio sobre como preparar e dar uma demonstração da solução HCM. Portanto, é material muitíssimo valioso. A PHC esforça-se para vos fornecer as condições ideais para que vocês possam também desempenhar a vossa missão com sucesso, que é disto que se trata aqui, e, portanto, inscrevam-se na certificação no catálogo em Digital Training. Basta visitar a Community PHC e visitar a área no Training no menu aplicacional e encontram facilmente o catálogo de formação. Estive há pouco a verificar, é logo o primeiro curso do catálogo, não há que enganar. E então, eu já expliquei um pouco os próximos pontos, portanto, neste curso, e reforçando a ideia, nesta certificação, aliás, vocês vão encontrar o script de como dar uma demo, vão encontrar diversos materiais e infografias sobre cada módulo do HCM, para que vocês conheçam em detalhe as funcionalidades de cada módulo desta solução, e tem a proposta de valor para Angola e Moçambique incluída, além de uma base de dados que está preparada com informação inicial para que vocês possam ter aqui conteúdos e ferramentas para darem grandes demonstrações de HCM a estes gestores de recursos humanos e CEOs espalhados por Angola e Moçambique, que estão de certeza absoluta a contar muito com este apoio de um software que os ajude nas tarefas diárias e que possibilite ganharem aqui uma grande produtividade nesta área. E, acima de tudo, Vítor Cal, reter talento. Repara que eu ouvi aquela questão do thank you. Estou a contar com esse thank you, eu e toda a equipa, porque esse pequeno gesto também ajuda a reter o talento aqui na PHC, com o apoio do PHCCS-HCM que utilizamos internamente, diariamente. Eu me esqueço sempre de ligar o microfone. Isso, Pedro, olha, eu agora estou a ver que arranjei aqui problemas e dívidas, tenho que andar aí agora a dar thank yous. Isso mesmo. Mas pronto, eu dou thank you, não te preocupes. Podes já durante o fim de semana, não tem problema. Pois. Ok, muito obrigado, Pedro. Partilhaste aqui uma informação preciosa. Eu gostei muito da novidade, surpresa, por acaso eu também não sabia. Foi lançado hoje o curso de certificação para HCM, e, portanto, é uma excelente novidade para nós colocarmos já a partir de hoje as nossas equipas já se prepararem para aproveitar e agarrar todas as oportunidades que vêm aí, e que algumas até já estão aí. Portanto, já não é uma tendência, HCM já não é uma tendência, é mesmo uma realidade. Portanto, é preciso aproveitar as oportunidades que estão aí. Portanto, meus amigos, nós agora chegamos a este ponto comprometido, onde vamos responder algumas perguntas. Nós acabamos de ver este pequeno enquadramento sobre o que é esta coisa de HCM, tanto qual a sua importância. Depois a Ginny deu-nos aqui algumas dicas sobre como vender, argumentos para venda, e depois o Pedro veio aqui, acabou de apresentar um conjunto de recursos que nos vão permitir preparar as nossas equipas para agarrar todas as oportunidades nos nossos mercados. Então, nós temos aqui algumas perguntas, algumas questões que nos foram chegando.
E eu vou começar por esta pergunta, Jeanne, acho que é para ti, que diz, em Moçambique já temos disponível o módulo de vencimentos em web. Jeanne, vou passar esta questão para ti. Eu confesso que já estava à espera dessa questão e não, ainda não temos o módulo de vencimentos em web, mas nós reconhecemos ou sabemos desta necessidade, já começamos a trabalhar para que rapidamente tenhamos e vamos disponibilizar o mais rápido quanto for possível. Assim que nós tivermos, nós vamos fazer a informação, porque eu sei que todos vocês já estão à espera de ter a solução de HCM completa em web. Enquanto isso, o módulo de vencimentos é comercializado em desktop e ele faz parte da solução, ou seja, para complementar a solução é necessário que o cliente tenha o vencimento. Então não deixem de apresentar a solução aos clientes porque o vencimento não está em web. Okay? Obrigadíssimo, Jeanne. Pedro, esta pergunta, perdão, é para ti. Eu acho que, no fundo, tu acabaste respondendo essa pergunta, mas tem aqui uma oportunidade para reforçar, sim, que é, eu já fiz a certificação, será que é preciso repetir esta nova certificação? Portanto, acho que já tinha respondido, mas... Sim, mas nunca é demais reforçar, porque é importante não haver dúvidas. A certificação, o curso que nós lançamos em janeiro, era um curso simplificado, portanto não tinha os conteúdos que tem agora a certificação que lançamos hoje. Por isso aqui o desafio e o pedido que vocês aproveitem esta oportunidade e certifiquem-se. Mesmo que já tenham assistido ao curso, certifiquem-se. Vão encontrar muitos mais conteúdos, muito mais informação e, sinceramente, é a minha opinião, vocês vão precisar mesmo daquela informação para poderem ter sucesso nesta missão de colocar o HCM nos clientes. Por isso, inscrevam-se, assistam à formação em formato e-learning. Temos ainda por cima um modelo dentro da própria certificação onde vocês podem agendar sessões de acompanhamento, por isso aproveitem todas as ferramentas que temos nesta certificação, pois ela não tem nada a ver com o que existia anteriormente. Excelente, Pedro, muito obrigado, fica esclarecida esta questão. Jeanne, vou voltar para ti com esta. Tanto o cliente tem de comprar toda a solução HCM ou pode adquirir os módulos? A solução de HCM é uma solução completa. No entanto, nós comercializamos módulo a módulo, então o cliente pode optar pela solução completa ou pode optar por adquirir apenas um ou dois módulos. Sim, senhora. Obrigadíssimo, Jeanne. Sim? Querias acrescentar alguma coisa, Jeanne? Não. Não? Ok. Há aqui uma pergunta muito interessante, que diz: boa tarde, quanto à cultura, gostava de entender como é feita a integração dos colaboradores, uma vez que cada um tem a sua cultura, ou o que exatamente é o que seria a cultura empresarial. Portanto, é uma pergunta muito interessante, eu posso responder esta. Aqui nós fazemos sempre uma analogia entre a cultura empresarial e a cultura propriamente dita como nós a conhecemos, cultura de pessoas, cultura de povos, e normalmente quando nós nos referimos à cultura, seja de povos ou de outras entidades, referimos-nos à combinação entre atitude, por exemplo, comportamentos, valores, expectativas, portanto, tudo isso que dita a maneira como as pessoas se posicionam, portanto, dita a cultura das pessoas ou dos povos. Então, nas empresas não é diferente. Portanto, nós falamos em cultura organizacional quando nos referimos a todos os aspectos que permitem aos colaboradores e aos clientes, empresas, a terceiros nesse caso, a forma como eles olham para a empresa. Portanto, só vou dar aqui um exemplo, que é: imagine que uma empresa define que há uma determinada indumentária para os seus colaboradores. Portanto, isso faz parte da cultura. Portanto, é uma atitude, portanto, é um conjunto de elementos que descrevem a combinação de atitude, de comportamentos, valores dessa organização. Portanto, quando nós falamos em cultura empresarial, referimos-nos, no fundo, a esta
a estas questões. Espero ter esclarecido. Vou passar para mais uma pergunta. Jeanne, vou voltar para ti. Quantos módulos tem a solução HCM? Ok. A solução do HCM é composta por vencimentos, careers, colaboradores, recrutamento e happiness. Lembrando que nós temos um infográfico que está disponível e que vocês podem baixar e que tem de uma forma clara e resumida o que cada um desses módulos. Bem? Muito bem. Obrigadíssimo, Jeanne. E esse infográfico já está disponível, não é? Já está disponível e podem baixar. Muito bem. Ok. Pedro, vou voltar para ti. Acho que aqui provocaste quando falaste da certificação. Hoje trouxeste essa novidade, esta bomba, isso já há aqui grandes curiosidades. Portanto, a pergunta aqui é, já é possível escrevermos hoje na certificação? Já, e com a grande vantagem de que não precisam de agendar com o formador. Portanto, esta certificação não está associada à necessidade de ter uma agenda naquele dia, àquela hora, porque vai estar com o formador da PHC. Não, é tudo em e-learning, portanto, vocês inscrevem-se, podem aceder aos conteúdos, idealmente durante 2 meses, ok? Nós estabelecemos aqui um prazo de 2 meses para vocês poderem aceder e consultar e visualizar os conteúdos, e depois, no final, fazerem um exame de certificação. Portanto, ficam mesmo reconhecidos enquanto técnicos especialistas na solução PHCS-HCM. Mais um certificado para colocar no escritório, na parede, e para mostrar o orgulho que é de ser um técnico especialista nesta área. Não é, Vitor? Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigadíssimo, Pedro, obrigadíssimo, Jeanne. Eu queria pedir-vos a todos que, antes de saírem, respondam a um inquérito de satisfação. Os inquéritos de satisfação vão nos permitir melhorar os próximos eventos, portanto, aquilo que vocês acharem que tem que ser melhorado, portanto, por favor, usem o link que eu já coloco no chat, ok? No chat há um link, peço-vos, por favor, que antes de sair deem um clique nesse link e façam uma avaliação desta sessão, deste webinar, para que nós possamos colher esse vosso feedback e nos próximos eventos possamos melhorar os aspectos que vocês nos indicarem. Ok? Não se esqueçam, por favor. E, portanto, é isto. Nós preparamos cerca de 1 hora, que era para estar convosco aqui neste momento de partilha, em que iremos conversar convosco sobre estas tendências e as oportunidades que existem neste mundo da gestão de capital humano e fazer aqui um enquadramento sobre não só essas tendências, mas também o que a PHC oferece em termos de solução para os nossos parceiros, vocês aproveitarem as oportunidades, ajudando as empresas a atingirem o sucesso. E depois também apresentamos aqui algumas dicas como um incentivo para que vocês se interessem cada vez mais e tenham essa sede de querer saber vender a solução HCM da PHC. Portanto, através da Jeanne, vemos aqui 7 dicas importantíssimas e riquíssimas. Eu próprio, a seguir, já vou chatear a Jeanne, porque eu quero aprofundar mais conhecimentos sobre estas dicas, como é que eu posso ser um bom vendedor da solução HCM. E, por fim, o Pedro trouxe-nos aqui um conjunto de ferramentas, recursos que nos permitem preparar as nossas equipas para, depois do vendedor voltar com as vendas, portanto, a gente conseguir executar a implementação desta solução HCM. Portanto, nós iremos mais para frente compilar respostas mais bem estruturadas sobre essas questões que vocês acabaram de colocar e depois daremos indicação sobre como poderemos partilhar com todos estas perguntas e respostas e queremos desde já agradecer a vossa presença neste webinar. Muito obrigado por vocês terem tirado um tempo para estar conosco aqui e partilhar alguns momentos sobre a gestão de capital humano e contamos convosco já a seguir para nos chatearem, para se inscreverem nas formações, nas certificações, agendarem formações, conhecimentos sobre HCM e agarrar daqui para frente isto e começar a aproveitar já as oportunidades. E é isto, muito obrigado, Pedro e Jeanne, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Entretanto, talvez só acrescentar, porque houve um participante que colocou esta questão sobre se vamos disponibilizar a gravação deste webinar.
A resposta é sim, vamos tratar de processar agora a gravação para muito brevemente partilharmos convosco na Community PHC e talvez até, Vítor, em conjunto com as perguntas e respostas, porque há aqui uma outra pergunta que não temos neste momento tempo para endereçar, mas que nesse documento que iremos partilhar, vamos partilhar com todos. E deixar o meu agradecimento a todos e vamos a isso com energia, porque é um desafio grande, mas muito aliciante. Sim, senhora. Ginny, queres acrescentar alguma coisa? Não, apenas agradecer a participação de todos. Muito obrigada por estar aqui e desafiar mais uma vez a olharem para aquilo que é o vosso quarto, olharem para o mercado e colocar essa solução no mercado, e estamos aqui para apoiar a todos. Muito bem. Olha, não se esqueçam, deem um clique no link e respondam rapidamente em 1 minuto a este inquérito, que é para nós termos o feedback sobre como correu esta sessão. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde a todos, continuação de boa semana e até o próximo webinar. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.